Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada. Meu nome é Laura, tenho 32 anos e moro em um pequeno apartamento em São José dos Campos. Recentemente decidi comprar um espelho antigo para minha sala. Encontrei uma loja de antiguidades, chamado Empólio da Alma, que fica numa rua isolada da cidade. O espelho tinha uma moldura dourada trabalhada, repleta de detalhes que lembravam folhas e videiras. Algo fascinante e um tanto sombrio. A senhora que o vendeu, uma mulher chamada Marisa, com uns 70 anos, me olhou de um jeito estranho quando finalizei a compra. Esse espelho já viu muitas coisas, ela murmurou quase num sussurro. Levei-o para casa e o pendurei na parede da sala. Na primeira noite, acordei com um som baixo de sussurros vindo da sala. Achei que era a TV que havia ficado ligada, mas, ao chegar lá, tudo estava mais absoluto silêncio. A única coisa fora do lugar era o espelho, que parecia um pouco inclinado, embora eu tivesse o fixado bem na parede. Nas noites seguintes, os sussurros voltaram, sempre baixinho, e pareciam sair de dentro do espelho. Era como se alguém estivesse ali, dentro dele. Tentei ignorar, mas algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Sempre que me olhava, o meu reflexo parecia ligeiramente diferente. Meus olhos estavam mais escuros, talvez com um brilho estranho. E de repente notei que meu reflexo parecia sorrir de volta para mim, mesmo quando eu não estava sorrindo. Certa noite, enquanto tentava dormir, senti um frio enquanto no quarto. E ao abrir os olhos, vi uma sombra que parecia a minha própria silhueta refletida na parede. Me levantei, fui até a sala e olhei para o espelho. Meu reflexo estava lá, mas não se movia com os meus gestos, como se tivesse uma outra pessoa ali. Desesperada, voltei à loja, mas estava fechada e ninguém sabia me dizer se Marisa ainda morava por perto. Desde então cubro o espelho com um pano, mas às vezes ainda ouço aqueles sussurros. É como se algo tivesse absorvido nele, esperando que eu olhe novamente. Como não sei o que fazer, tenho medo de quebrá-lo e piorar, ainda tento encontrar a mulher que me vendeu para ver o que eu posso fazer. Alguém sabe me dizer o que está acontecendo? Sou a irmã Madalena. Tenho 63 anos. Entrei para o convento aos 18 anos, em mais de 4 décadas de vocação. Poucas vezes tive medo. No entanto, há uma noite que sempre trago comigo, uma noite que me assombra o meu sono e ecoa pelos corredores da minha mente, como as sombras daquele lugar. Era uma casa afastada na colina de São Bartolomeu, um lugar que costumávamos visitar para dar assistência espiritual a idosos e doentes em seus últimos momentos. Aquela noite, eu e a irmã Beatriz, uma jovem de 27 anos, fomos enviadas para cuidar de uma senhora chamada Marta, que, segundo diziam, estava à beira da morte. Quando chegamos, a casa estava imersa de um silêncio que parecia enredar tudo. As velas piscavam nos candelabros, mas o ar parecia frio e imóvel. Ao entrarmos no quarto, Marta estava deitada, pálida, os olhos afundados, como se a vida já estivesse sendo drenada. Ela nos olhou e com uma mistura de desespero e uma espécie de raiva silenciosa. Enquanto eu recitava as orações, notei que a irmã Beatriz estava inquieta, o olhar perdido. A cada verso, Marta murmurava algo em sua língua que não compreendíamos, mas suas palavras ásperas resgatavam um silêncio horrível. Foi então que tudo começou. A janela do quarto se abriu sozinha e um vento gelado nos envolveu. As velas se apagaram
e a única coisa que se ouvia era o sussurro de Marta. Não sei explicar o que senti, mas uma força invisível nos puxou para fora do quarto, enquanto Marta gargalhava uma risada que soava como de várias vozes, ecoando pelos corredores. Corremos até a saída, mas que andássemos, corrêssemos, o corredor parecia não ter fim. Era como se a casa tivesse se transformado, fechando-se ao nosso redor. Eu segurava a mão de Beatriz com a força que eu podia, mas de repente ela foi arrancada de mim, como se uma mão invisível a tivesse puxado para longe. Gritei seu nome, mas tudo que ouvi de volta foi o silêncio. Minutos depois, eu a encontrei deitada no chão, pálida e imóvel. Ainda respirava, mas seus olhos estavam vidrados como se tivesse visto algo que tinha roubado para sempre. Carreguei-a para fora e mal cruzamos a porta, ela começou a chorar, tremendo, incapaz de falar. Desde aquela noite, irmã Beatriz nunca mais foi a mesma. Seus olhos, antes tão vivos, agora eram cheios de medo. E ela nunca mais falou sobre isso. Eu rezo por Marta e por Beatriz, mas também por mim, pois as marcas daquela noite ainda estão comigo.